A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um evento EFD Reinf Responde. Essa é a nossa segunda rodada. Nós vamos passar para vocês alguns dos principais conceitos da obrigação e junto hoje a linha de produtos DataSul para falar de como se preparou para esta entrega. Antes da gente começar, vou passar só alguns recadinhos. Esse evento está sendo gravado. A gravação será disponibilizada lá no Espaço Legislação. Na própria apresentação tem o link do espaço e aí eu mostro para vocês onde ficam as gravações no final. As perguntas podem ser feitas via chat. A gente deixa o microfone fechado só para manter aqui uma dinâmica para essa apresentação. Hoje nós teremos também uma equipe de treinamentos que vai mostrar para vocês os treinamentos que possuem com relação à linha de produtos DataSul para esta obrigação e para outras obrigações. Esses materiais da apresentação já estão disponibilizados aqui na ferramenta, então vocês podem baixá-lo e podem aí acessar quantas vezes for necessário. Bom, o pessoal tá lá no chat já, então quaisquer dúvidas, seja de produto, seja da parte conceitual que vocês tiverem, podem compartilhar no chat e aí ao longo do evento nós vamos respondendo de acordo com o que vocês forem questionando. Eu vou iniciar então me apresentando. Eu sou a Luciana Freitas, tenho 15 anos de TOTUS, trabalho na consultoria de segmentos, que é uma equipe voltada para atender a parte de legislação e direcionada às linhas de produto. Então, a gente não atende cliente, mas atende a própria TOTUS. A gente vai começar, então, falando da parte conceitual. Como alguns de vocês já devem ter assistido o evento Responde, ele é sempre dividido em duas partes. Então, a gente começa explanando só resumidamente sobre o que é a EFD Reinf e na sequência o produto explica a forma com a qual se preparou e onde estão os seus documentos com relação a esta obrigação. Então, a Reinf, principalmente para o terceiro grupo, que estão entrando agora em produção, é importante entender o que é esta obrigação e é importante saber como é que deve se preparar para atendê-la. A Reinf nasceu junto com o E-Social, lá em 2015, 2014, mais ou menos, mas ela só entrou em produção junto com a entrada em produção do E-Social, em 2018. Então, é uma obrigação acessória que é voltada para a retenção dos tributos federais. E a ideia da EFD Reinf é demonstrar e escriturar todas as operações entre pessoas jurídicas que tenham cálculo de algum dos tributos federais administrados pela Receita Federal. Isso foi escriturado em partes, né? Então não serão todos os tributos que foram demonstrados de 2018 para cá de uma só vez, porque a Receita queria primeiro testar se esta nova forma de retenção, se essa nova forma de escrituração das retenções e demonstração das retenções funcionaria juntamente com o novo conceito de recolhimento destas obrigações, que é via DCTF Web. Então, a ideia dessa obrigação é que, junto com o E-Social, ela substitua outras obrigações federais, como a DIRF, a GFIP, a GPS, o PPP, a RAIS, entre outras obrigações direcionadas à folha. A EFD Reinf vai demonstrar, então, todas as operações e pagamentos realizados entre pessoas jurídicas que não tenham relação de trabalho. Aqui, nós tivemos uma alteração importante na versão 1.5.1, né? A gente vai falar dela um pouco mais para frente, que é a entrada da aquisição de produção, da produção rural de pessoas físicas. Essas pessoas não estavam aqui na EFD Reinf, mas foram trazidas para cá
e tem um motivo que é lógico que eu vou passar para vocês. A norma que instituiu a FDREINF foi a IN 1701, publicada em 2017, e ela vem sendo alterada conforme a Receita estabelece um novo cronograma para as outras etapas, né? Então, para os outros grupos que estão entrando e para as outras etapas, outras versões da própria obrigação. Ela tem ainda como normas notas técnicas e notas orientativas, que são direcionadas a casos mais específicos que não estão no layout, mas que foram sendo demonstrados ao longo do tempo pelos contribuintes e que a Receita achou por bem explicar como estas especificidades deveriam ser demonstradas na obrigação. E os próprios layouts, né, que foram sendo publicados ao longo desses anos. São obrigados à entrega da FDREINF as empresas que se sujeitaram à CPRB, as empresas que possuem algum tipo de retenção de tributos federais, de imposto de renda retido na fonte, PIS, PASEP, COFINS, CSLL ou contribuição previdenciária, todas as prestadoras e tomadoras de serviço por cessão de mão de obra e empreitada total ou parcial, produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, associações desportivas que mantêm time de futebol profissional e os promotores de eventos desportivos, que são as patrocinadoras, as marcas, todo mundo que participa de alguma forma com receita para a realização desses eventos desportivos. A REINF é muito parecida com o E-Social na sua estrutura, então ela também é modularizada por eventos, ela tem um formato XML, que é uma linguagem mais moderna e que vai ser utilizada pela Receita em todas as outras obrigações acessórias que ela instituir. Não possui uma hierarquia de informações, então é possível enviar eventos sem que seja necessário enviar novamente um evento inicial para abertura. E ela também traz a novidade de eventos periódicos, não periódicos, tabelas que o contribuinte poderá enviar de forma aleatória. O prazo para envio, cada tipo de evento tem o seu próprio prazo. Só os eventos periódicos, que são mensais, e devem ser enviados sempre no mês seguinte ao fato gerador da obrigação. A empresa tem como um todo a obrigação de conversar entre si e alinhar como é que vai ser feita a entrega dessas duas obrigações que estão coligadas, que é o E-Social e a REINF. Não tem como você enviar uma parte e não enviar a outra, porque a contribuição social, a contribuição previdenciária, ela está nas duas obrigações. Então, parte dela fica na REINF, que é a parte que está ligada diretamente às notas e aos títulos de pagamentos que circulam ali nas operações entre pessoas jurídicas, e a outra parte é a contribuição previdenciária que está na folha e nos pagamentos às pessoas físicas. Se a empresa envia uma parte e não envia a outra, o pagamento da contribuição fica incompleto e a empresa incorre em autuação, e essa autuação é feita hoje diretamente na ferramenta criada pela Receita, que é a DCTF Web. Outra observação importante é com relação aos processos. A partir de agora, as empresas precisam controlar os seus processos e precisam ter ciência e controlar os processos dos seus fornecedores. Caso o fornecedor venha perder um processo, que ele teve ali a suspensão da exigibilidade do crédito previdenciário e o adquirente dessa mercadoria que envolvia esse processo não tiver pago ali por depósito judicial o valor dessa contribuição, ele vai ser obrigado a responder solidariamente lá no final do processo, quando esse transitar em julgado, porque ele tinha essa opção. Então, é isso que a Receita quer saber, se o adquirente vai ou não ser solidário e se ele acompanha ou não esse processo do seu fornecedor.
Então, é necessário que a empresa saiba, que contate o fornecedor e saiba se ele tem algum processo judicial que impacta na contribuição, na arrecadação do crédito previdenciário. Hoje, previdenciário, né? No futuro, isso vai se estender para os processos dos outros tributos. A REINF é transmitida através de certificados e são aceitos os modelos A1, que é o armazenado no próprio computador, e o A3, que é aquele que vem por smart card ou token. E, além disso, também é possível transmitir a REINF por procuração eletrônica, que deve ser habilitada lá no portal ECAC. As empresas que aderiram à CPRB lá em 2015 e que transmitem hoje a EFD Contribuições, elas vão deixar de enviar o bloco P por lá e vão passar a enviar aqui na EFD REINF o R2060. Esse registro substitui o bloco P da EFD Contribuições. Qual é o cronograma, então, para a entrada em produção dos 4 grupos, né? A Receita acabou unificando novamente o grupo das empresas públicas, então o grupo 4 é composto por todas as empresas públicas, independente da competência ser federal, estadual ou municipal. O primeiro grupo, que é o que tinha o faturamento acima de 78 milhões, entrou lá em 2018. O segundo grupo, com faturamento de 4.800 a 78 milhões em 2019. E agora todas as empresas que não compunham tanto o primeiro quanto o segundo grupo e também não estão no quarto grupo, devem transmitir agora a EFD REINF a partir da competência maio de 2021. E entram em produção na DCTF a partir da competência de agosto de 2021. Então, todas as empresas que não estiverem em nenhum dos 3 grupos entram em produção a partir da competência de maio agora. Eu acho que nós tínhamos em produção até a competência de abril era o layout da versão 1.4, que tinha a previsão de um evento R2070, e esse evento foi extinto. E as empresas que a partir de maio vão transmitir a EFD REINF deverão utilizar o layout na versão 1.51. Quem vai transmitir esse layout? As empresas do grupo 1, as empresas do grupo 2 e as empresas do grupo 3 que tiverem movimento. O evento R2055 foi suspenso e, com isso, as pessoas físicas não vão transmitir a EFD REINF nem o registro, o evento R1000. Elas não vão transmitir nada. As pessoas jurídicas que não tiverem movimento também não devem transmitir a EFD REINF, nem o R1000 e nem a tabela que é o R1070. Mas quem tiver movimento deve transmitir a EFD REINF, né? E se tiver movimentação de aquisição da produção rural, deve continuar a fazer essa transmissão pelo e-social no evento S1250. Esse evento R2055 está suspenso, ainda não há previsão oficial da entrada em produção dele, mas é muito provável que isso ocorra no segundo semestre. Então, talvez na competência de julho ou agosto já teremos de volta o R2055. Esse evento não vai alterar o layout da EFD REINF e ele não será alterado também. Ele foi suspenso apenas porque a DataPrev não conseguiu internalizar a tempo essa alteração. Então, eles pediram um pouco mais de tempo, um prazo maior, e esse prazo foi dado, e assim que eles conseguirem resolver o seu problema interno, ele será disponibilizado para a entrada em produção. Então, a gente acredita que isso aconteça já no próximo semestre.
Depois desse layout, nós teremos ainda a divulgação e a publicação, né, a oficialização do layout 2.0. Isso também deve acontecer no segundo semestre. E a novidade aqui é o bloco 40, né? O bloco 40 vai introduzir na FDRINF os outros tributos administrados pela Receita Federal. Então, PIS, COFINS, CSLL, PASEP, Imposto de Renda Retido na Fonte, todos esses tributos serão trazidos para dentro da FDRINF para que se possa demonstrar, escriturar essas operações aqui e fazer o recolhimento como já é feito hoje com a contribuição previdenciária por DARF na DCTF Web. Isso deve acontecer no segundo semestre e eu vou mostrar para vocês o cronograma daqui a pouco. Quais são os prazos de inscrição da REINF? Então, o contribuinte ele tem ali uma ordenação, ele precisa transmitir primeiro o e-social, na sequência as movimentações da FDRINF, isso deve ser feito no dia 15 do mês subsequente às operações dele, então se a competência é maio, ele vai transmitir a REINF em 15 de junho. Então, 15 de junho, ele transmite as movimentações do e-social, as movimentações da REINF e, no final, transmite as movimentações da DCTF Web. Né? Uma vez transmitido todas as 3 obrigações, ele precisa gerar a DARF para o pagamento da contribuição previdenciária até o dia 20 do mês subsequente, até o dia 20 do mesmo mês, né? Então, sempre olhando para a competência do mês anterior, se a gente estiver falando de maio, todas essas obrigações ele transmite até o dia 15 e faz o pagamento da contribuição no dia 20. O pagamento da contribuição já é feito via DARF, então as empresas do terceiro grupo passam a gerar a DCTF Web em agosto. Até agosto vão continuar a emitir a GPS, pagar via GPS, e quando entrar em produção na DCTF Web, passam a gerar via DARF o pagamento. É a ciência que eu mencionei, né? Transmissão do e-social, transmissão das movimentações de folha de pagamento e pagamentos de pessoa física através de eventos periódicos, não periódicos e tabelas. A mesma coisa na REINF. Gera a FDREINF com os pagamentos das pessoas jurídicas e a retenção dos tributos federais, através de eventos periódicos, não periódicos e tabela do processo judicial. Tudo isso é consolidado na transmissão pela própria Receita e essa consolidação é levada direto para a DCTF Web. Hoje, a DCTF Web gera apenas a guia de pagamento da contribuição previdenciária, mas depois da entrada em produção do bloco 40, ela passa a gerar também, além da guia da contribuição previdenciária, a guia de pagamento do imposto de renda retido na fonte e do PIS/COFINS e da CSLL. Penalidades. Para a REINF estão estabelecidas penalidades lá na IN 1717, que pode chegar a 5% do faturamento da empresa. Então, não deixem de transmitir e não transmitam informações incorretas ou omissas. Isso também gera penalidade. Recebeu a notificação, vai ser penalizado. E mesmo que o contribuinte transmita, mas transmita com atraso, isso já é contabilizado lá na DCTF Web. Então, se perder o prazo da transmissão das obrigações e se perder o prazo do pagamento da contribuição, quando for gerar a DARF lá na DCTF Web, essa DARF já vai vir com multa e juros para o contribuinte. A própria ferramenta vai fazer o cálculo. Então, muito cuidado com a data das transmissões dessas 3 obrigações. Cronograma bloco 40.
a Receita Federal publicou o cronograma de especificação, publicação e produção do Bloco 40. Ficou estabelecido que eles vão especificar o bloco até julho de 2021, publicar o novo layout até setembro de 2021, a produção restrita, que é a homologação da obrigação, até janeiro de 2022, e a entrada em produção para todos os contribuintes a partir de março de 2022. Se este cronograma se cumprir, teremos um novo layout no bloco 40 em setembro de 2021. E aí a gente começa a esquematizar e a pensar como é que vai atender esta obrigação. Tá? Então, esse é o cronograma, ele está disponível lá no sítio SPED e também na página da REINF. E só para demonstrar a DCTF Web, nós temos realmente que ela traz as informações que foram escrituradas no E-Social, na REINF, e tudo isso é consolidado na própria DCTF Web. Então, se o contribuinte não fizer a parte dele no E-Social, ele consegue transmitir a REINF, mas não consegue quitar a obrigação direta da contribuição previdenciária, porque parte dela está no E-Social. Então, a consolidação destas duas obrigações vai para a DCTF Web. A DCTF Web é um aplicativo criado pela própria Receita Federal, que tem um objetivo de fazer um fechamento das obrigações de E-Social e REINF, de substituir a GFIP como instrumento de confissão de dívida, de trazer todos os sistemas que ela possui, seja de parcelamento, seja de crédito, da Decomp, da Perdecomp, tudo isso consolidado num único local, que é a DCTF Web, e de forma automática. Então, você já tem lá o valor que foi declarado na Perdecomp, a própria ferramenta já traz a informação para vocês. Ela faz a apropriação dos créditos declarados nessas duas obrigações, E-Social e REINF, então ela tem uma vinculação direta com essas duas obrigações. Ela já apresenta os débitos apurados por código de receita, então o contribuinte não precisa se preocupar em procurar qual código de receita ele deve ser utilizado, a própria ferramenta já faz isso. Ela gera uma DARF numerada, né? E esta DARF é a forma de pagamento, a nova forma de recolhimento da contribuição previdenciária, que antes era feita pela GPS, e isso vai acontecer também para os outros tributos que a Receita administra, então tudo será apurado e tudo será gerado a DARF numerada através da própria DCTF Web. Os débitos apurados nas obrigações acessórias não podem ser alterados na DCTF Web, eles têm que ser alterados na própria obrigação. Então, se o contribuinte percebeu que houve um erro, viu na DCTF Web esse erro, ele não consegue corrigir lá, porque esse valor não é editável lá. Ele tem que voltar na obrigação onde aquele valor foi informado, corrigir, retransmitir aquele evento e depois gerar novamente a DCTF Web para conseguir corrigir a informação. A única informação que hoje é possível de edição, é passível de edição na DCTF Web, é quando a gente fala da suspensão da exigibilidade do crédito, porque a Receita não integralizou as informações dos processos aqui nessa ferramenta. Então, ela não sabe quanto o contribuinte teve de suspensão no seu processo. Aí, ele precisa informar na ferramenta para que isso seja contabilizado e para que ele não pague um valor maior do que o necessário. Esse é um exemplo da DARF numerada, então aqui no seu canto esquerdo eu já tenho os códigos de receitas utilizados para as descrições das operações realizadas pelo contribuinte. O valor principal, lembra que eu falei, ela já calcula a multa, já calcula juros em casos de omissão, em casos de incorreção ou atraso na entrega das obrigações ou do pagamento da contribuição.
e aqui o valor total a ser pago em cada uma das operações. Podem ser geradas uma única DARF para o pagamento total do tributo ou várias DARFs de acordo com cada tipo de operação que o contribuinte quiser, desde que todo o valor seja quitado até o dia 20 de cada relacionado a cada competência de cada operação. As informações relacionadas à FDRINF estão na página de mesmo nome, né? Então, na página da FDRINF, lá no espaço legislação. Por aqui é possível que vocês tenham informações conceituais e informações de cada uma das linhas de produtos da TOTUS que atendem à FDRINF. Então, acesso a toda a documentação, a todas as informações, incluindo os pacotes de atualização, pode ser feito aqui pelo espaço legislação. As gravações ficam disponíveis aqui no menu Novidades, dentro do menu Novidades, Biblioteca. Lá vocês têm acesso a todas as gravações dos eventos Responde, ainda que não queiram ver da FDRINF, que queiram ver de algum outro evento Responde, é só vocês acessarem aqui o menu Novidades, Biblioteca, vocês conseguem entrar direto na página da TOTUS, que é o canal TOTUS Soluções. O link está aqui, tá? O link do espaço legislação já está no próprio slide, no próprio material. Se vocês quiserem tirar algum outro evento, os links como as inscrições estão aqui no banner, também está disponível aqui mesmo na apresentação, e aí é só vocês acessarem para conseguirem fazer a sua inscrição. O que eu tinha para passar sobre a FDRINF, a parte conceitual era isso. Se vocês tiverem dúvida, mande no chat, eu vou ficar aqui respondendo. E vou deixar agora vocês com a apresentação da linha de produtos DataSul, na sequência com o TAF e, por último, o nosso pessoal de treinamentos. Desde já eu agradeço a participação de todos. Boa tarde, me chamo Ana Laís, eu faço parte da equipe de suporte de materiais da linha DataSul e vou estar passando para vocês as adequações que a gente fez no sistema para atender a entrega do novo layout e do evento R2055. A nossa agenda, então, vai ser a parametrização, né, necessária para fazer no sistema para a geração do R2055, a geração dos dados no CD 4035, que são gerados por meio do recebimento, os dados e a geração de obrigações fiscais, a entrega do REINF pelo MLF e a entrega pelo TAF. Então, a parametrização. A parametrização ela é muito semelhante ao evento do E-Social, o S1250, tá? Então, ela vai ter bastante semelhança com as parametrizações que já são de conhecimento. No parâmetro, no cadastro do fornecedor, obrigatoriamente o fornecedor terá que estar com um campo de fornecimento igual a PR rural, produtor rural. As opções ali do campo de indicativo de aquisição, né, que é o IND de aquisição, ele poderá ser pessoa física entidade PA, né, participante do Programa de Aquisição de Alimentos, ou PJ entidade PAA. O campo CPF da aba Financ, ele somente vai precisar ser preenchido, né, ele precisará ser preenchido quando esse fornecedor ele tiver a natureza como pessoa jurídica, mas isso se faz necessário para alguns estados para a geração da nota fiscal eletrônica e envio de alguns dados específicos para a Cefaz.
Mas para o governo, como ele é considerado uma pessoa física, a gente teve a inclusão do campo de CPF, e esse mesmo daí deverá ser preenchido. Por fim, no fornecedor, a gente tem o campo de contribuinte CPRB, que ele deve ser marcado apenas quando o fornecedor opta pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta e não sobre a folha de pagamento. A parametrização da natureza de operação, ela terá que, primeiramente, né, estar parametrizada para gerar duplicatas, que fica ali na pasta de atualizações, e ter o parâmetro de comercialização, produção rural marcado. Se os itens, né, tiverem a isenção do INSS conforme a lei 13.606 de 2018, o parâmetro da aba Outros, ela também poderá ser marcada nesses casos, tá? Somente quando os itens realmente se enquadrarem nessa lei. Para a geração dos impostos e das duplicatas dos impostos retidos no recebimento, obrigatoriamente, esses impostos eles devem estar vinculados no fornecedor financeiro, e o tipo do imposto retido lá nos parâmetros, lá no financeiro, ele tem que estar como INSS, tá? Obrigatoriamente. Dentro das classificações fiscais dos impostos, a gente vai ter as opções para classificar ele caso sejam GILRAT e SENAR. Então, a gente consegue quebrar em 3 classificações para determinar cada um dos 3 impostos, das 3 taxas, né? A manutenção de processos, ela vai ser utilizada quando o fornecedor tiver algum processo que isente ou reduza a alíquota do INSS, tá? Esse processo, ele gerará o R1070, que é o registro, o evento de processos. A única diferença, esse programa ele já era utilizado antes, tá? No e-social. A única diferença que vai ser o campo de associação, que anteriormente estaria como e-social, e agora ele vai precisar estar como ambos ou REINF. A busca desse processo, ela é realizada de forma automática pelo recebimento, e ele vai considerar o código do fornecedor da nota, o código do imposto, né, vinculado ao fornecedor, e a data de emissão da nota, que ele tem que estar dentro da validade, né, do processo. A gente tem os campinhos ali no canto inferior direito da tela, que ele vai dizer o início e o fim da validade desse processo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a geração dos dados, tá, no recebimento. Então, quando a nota ela estiver com todos os parâmetros corretos, né, toda a questão de parametrização correta, e obviamente tiver as duplicatas dos impostos retidos gerados no documento, os arquivos do CD, os registros do CD 4035 serão gerados por item, tá? Quebrados por item, e rateados de forma proporcional aos valores de cada item em linhas diferentes. Então, se eu tiver 3 itens num documento, vão ser geradas 3 linhas com os valores rateados e proporcionais a cada item. Essas informações elas ficam lá no CD 4035, que é o livrinho amarelo que fica no menu superior do RE1001, e com a nova opção, que é a opção REINF, retenção, contribuição previdenciária, aquisição, produção rural. Algumas observações. Se a natureza de operação fiscal do item estiver parametrizado como isento de INSS, esse registro ele vai ser gerado, só que os valores das colunas dos impostos eles vão gerar de forma zerada, tá? Então, apenas o valor do SENAR, nesse caso da isenção com o parâmetro da natureza de operação, vai ser demonstrado. Isso se tiver uma duplicata com o valor de SENAR no documento.
Caso a mesma nota tiver itens isentos e tributados de INSS, o sistema automaticamente vai fazer o rateio apenas de acordo com os itens que estiverem tributados. Os isentos vão continuar zerados sem os valores. Até por isso foi incluso a coluna da natureza fiscal nessa telinha. Essas informações elas podem ser consultadas por meio da telinha do CD 4035, que é um subprograma do RE 0701, caso necessário conferência ou verificação de algum valor. Isso após a atualização do documento. Olá, boa tarde. Eu me chamo Patrícia, faço parte da equipe de suporte de obrigações fiscais do produto DataSul. E como a Ana Laís já vinha explicando as alterações do CD 4035, esse programa ele também pode ser acionado nos programas de obrigações fiscais. Então, lá no programa OF 0305, também ali pelo livrinho amarelo, a gente aciona o programa CD 4035 e nessa nova opção de REINF, retenção, contribuição previdenciária, aquisição, produção rural, podem ser feitas as manutenções, né, alterações manuais ali que se façam necessárias. Esse mesmo programa, ele também pode ser acionado pelo OF 0311, que daí é a opção apenas para consulta. Aqui a gente vai falar um pouco da entrega do REINF pelo MLF, né? Utilizando o TSS e o governo. O programa, primeiramente, né, a primeira parametrização que ela terá que ser feita é a alteração da nova versão do REINF. No programa MLF 0410, essa alteração precisa ser feita no campo versão REINF, onde deverá ser alterado para 1.05.01. Foram adicionadas as novas opções no LF 0203 em relação ao evento R2055. Então, assim, após baixar o pacote contendo essas atualizações, vão ser necessários a importação dos layouts do código 60 por meio do LF 0301. Isso para que essas opções do LF 0203 elas fiquem disponíveis, tá? Então, são as opções da aquisição rural e aquisição produção rural processo. No LF 0400, que é o extrator do REINF, foi incluso o campo para a extração dos dados via TXT, né? Então, os dados vão ser extraídos conforme a parametrização, caso seja marcado, e eles podem também ser consultados pelo LF 0203 na consulta das informações, igualmente. O programa LF 0401, que é para geração e envio dos eventos, também foi adicionada a opção, né, da aquisição e produção rural do 2055, onde é possível ainda gerar, os arquivos XML continuam podendo ser gerados de forma local, caso seja necessário realizar uma conferência, ou ainda fazer a transmissão diretamente para o TSS. Essas duas opções de transmissão para o TSS, né, integração e geração em ambiente local do arquivo XML, elas ficam na pasta impressão. O programa LF 0401 ele foi ajustado também internamente para gerar uma tag nova, que é EVT Aquis, do evento R2099, fechamento eventos periódicos. Então, essa tag, toda vez que tiver um R2055 autorizado para o período em questão, ele vai ser gerado como S.
Por fim, o programa LF 0406, que é um programa de conferência, né, relatório de conferências. A gente também incluiu essa opção para gerar a conferência do R2055, permitindo que sejam feitas as validações, né, testes dos eventos dos módulos de origem, MLF e dos XMLs autorizados. Neste programa também foram alterados para a listagem dos campos novos dos eventos R5001 e do R5011. E agora, então, as alterações que foram necessárias para os clientes que entregam a FD-Reinf pelo TAF, onde precisam, né, onde foram alterados, onde foi alterado o programa OF1001. Esse programa ele é o responsável pela extração das informações do produto DataSul, pode ser por arquivo texto ou via web service, e justamente para a entrega do evento R2055. Nesse programa, para poder extrair as informações referente aos documentos fiscais, a gente precisa selecionar a opção documentos fiscais. Como nós já fazíamos como já fazemos, né, para outros eventos, como o R2010 e o R2050, então esse também é o do 2055. Para que o TAF entenda, né, e apure um evento R2055, nós precisamos enviar alguns registros, que são as tabelas, né, do TAF. Então, quando é o caso de processo judicial, vai gerar o registro T001AB e o T001AO, no caso de informações de suspensão de exigibilidade de tributos. Lá no registro T003, que é referente ao cadastro de participantes, como nesse caso precisa ser gerado, além do CNPJ, também o CPF, ele vai ser gerado quando, lá no cadastro do participante, no CD0401, tiver o campo IN de aquisição preenchido como pessoa física, ou PF entidade PAA, o campo fornecimento preenchido como PR rural e o campo CPF preenchido. Então, daí ele vai gerar essas duas informações, ele gera tanto a informação do CNPJ quanto do CPF no registro T003. Também também são gerados, né, os registros T013, que é o de documentos, o T013AP, que são os tributos, no caso, o tributo 13, que é a Previdência, o 24, que é o Gilhart, e o 25, que é o Senar, o T015, que são os itens do documento. Nesse caso, houve a necessidade da inclusão do campo 45, referente ao IND de isenção Previd, que será preenchido com base lá no cadastro da natureza de operação, do CD0606, ou do cadastro do fornecedor. A gente gera também o registro T015AE e o T015AK, que são referentes aos tributos por itens. E aí, na sequência, a tela onde a gente demonstra, né, todos esses registros que eu comentei. Então, quando você faz a extração pelo OF1001 e possui uma nota, né, um documento com as informações para que o TAF apure um registro R2055, então, serão apresentados esses registros, né, o T001A, B, enfim, né, e ali no T003, então, nós podemos destacar os campos, o CNPJ, que ele gerou, e daí aquele que está com a lista azul embaixo, o CPF. Depois eu tenho ali o T013, que eu destaco o documento. Um pouquinho mais para baixo, como eu havia comentado, lá no T015, o último campo, né, referente ao indicador da aquisição, e todos os demais registros que a gente havia comentado. E, por fim, uma alteração que nós fizemos no relatório de conferência para o registro T003, referente ao campo CPF. E nesse caso, né, quando for extraído, será apresentado no relatório de conferência.
Então, o que nós tínhamos para apresentar referente ao produto DataSul, né, seria isso. Bom, agora a Tatiane vai falar sobre a forma de entrega via TAF. Tati, eu vou deixar você como apresentadora, é só você compartilhar o seu material. Prontinho. Prontinho? Prontinho, tô vendo sua tela já. Só não tá no modo apresentação. Isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tatiane. Eu faço aqui parte do grupo do TAF Fiscal e vou apresentar para vocês as alterações que nós fizemos para o evento 2055. Então, de agenda, a gente tem as entregas do TAF, a alteração do novo layout da versão 1.5.1, o evento, né, o R2055, a demonstração dele no REINF, INPO-UI, e a parte da documentação do TDN. Hoje, dentro do TAF, é possível realizar a entrega da REINF, né, de todos os eventos. O R1000, para quem está começando, né, que são as informações do contribuinte, os processos referenciados, que é o 1070, o 2010, que são os serviços tomados, o 2020, que são os serviços prestados. Temos também os recursos recebidos por associação desportiva, o 2040, que é o recurso repassado, né? O 2050, que são os documentos de saída com o produtor rural. Hoje a gente tem a inclusão do 2055, que é a aquisição do produtor rural, mas está suspenso no momento. Temos o 2060, que é a contribuição, né? O CPRB. A receita de espetáculos desportivos, a gente tem a reabertura do período, que é o 2098, o fechamento, o 2099, a exclusão, que é o R9000, e a gente tem o 5001 e o 5011. Hoje no TAF, a gente faz o controle, né, dos cadastros, a gente recebe as informações do DataSul, Logix, e a gente administra essas informações para a entrega da REINF. Então, a partir do momento que você envia essas informações para o TAF, a gente recebe e faz a apuração desses eventos pelo período. Depois, a gente armazena essas informações no TAF e faz a comunicação com o governo, né, que é a transmissão via TSS, e também o seu histórico é armazenado dentro do TAF. Agora eu vou falar um pouco das alterações que nós fizemos dentro do sistema para atender a versão 1.5.1. Essa informação está aqui, mas, como sabemos, né, o 2055 não tem mais uma data para ser entregue pela REINF. Ele vai continuar sendo entregue pelo E-Social, o evento 1250. Então, a única alteração que a gente tem que fazer dentro do TAF de configuração é o parâmetro. E depois, na demonstração, eu vou mostrar para vocês onde fica e onde vocês conseguem alterar essa informação. Hoje, o parâmetro MV-TAF VLRE, ele está com a versão 1.4. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é alterar essa informação para 1_05_01. Tá? Por mais que o evento 2055 não entrou no ar, não é uma obrigação agora, né? É necessário atualizar o TAF, porque a receita vai continuar na versão 1.05.01. Então, nós fizemos algumas alterações, como o fechamento do 2099, né? E a gente também fez alterações nos registros 5001 e 5011. Além do pacote de atualização periódico do TAF, precisa atualizar o TSS, porque a gente alterou a URL. Então, a URL fica dentro da atualização do TSS. O evento 2055, ele foi disponibilizado somente na rotina do PO-UI, que é o novo painel REINF. Esse evento é enviado por empresas que adquirem produtos de produtores rurais, pessoa física. Nesse layout, deve ser enviado os valores dos impostos rural, que contém o JURAR,
o Senar ou o INSS, recolhidos a partir de documentos fiscais ou títulos financeiros no contas a pagar. Serão considerados apenas fornecedores de pessoas físicas, e São Paulo possui uma regra específica. Se o fornecedor for pessoa física, ele tem que ter um CNPJ. Mas o cadastro do fornecedor deve ser do tipo pessoa física. Essas informações já vêm do sistema DataSul ou Logix, tá? Então, quando vocês fazem a integração, essas informações já vêm no cadastro. O TAF só recebe. Aqui seria a tela do POUI, mas eu não sei se vai ficar nítida a imagem, se vai aparecer para vocês, tá? Então, depois, a partir do POUI, eu demonstro utilizando o sistema. Além do novo 2055, incluímos no POUI o evento R9000, que é o evento de exclusão. Normalmente, quando a gente erra um documento, manda uma alíquota errada, costumamos a fazer a retificação do evento, a gente não faz a exclusão, né? A gente não utiliza muito o R9000. O R9000 é mais indicado para casos que o cliente calculou errado o fundo rural, o INSS, essa nota acabou indo para a REINF e ela não precisava ir para a REINF. Então, para se retirar esse documento, esse prestador, esse tomador da receita, do RET, né, lá da DCPF Web, é utilizado o R9000. Ele só estava disponibilizado na rotina antiga, né, que é o TAF-X REINF, que eu também vou mostrar para vocês, e agora a gente incluiu ele no POUI e eu vou demonstrar ele como funciona. Uma outra funcionalidade também que não tínhamos na versão antiga da REINF é o relatório com os totalizadores, do 5001 e 5011. Então, nessa nova versão, a gente já disponibilizou isso, tá? E uma informação importante, a tela antiga dentro do TAF, da apuração da REINF, ela vai ser descontinuada. Então, ela vai ser descontinuada em dezembro agora de 2021. Então, quem puder já migrando para esse novo modelo, né, esse novo TAF, o novo painel da REINF, seria interessante para não ter problema lá no final do ano e ficar corrido. Tá? Essa aqui seria a tela do 2055, na nova rotina, né, no novo modelo. E esse seria a parte de relatório de conferência, mas eu vou mostrar na prática para vocês como que funciona. Aqui tem, nessa documentação, tem os links disponíveis para atualização do TSS, tá? Onde vocês podem pegar os esquemas e o TSS. E aqui é o link da documentação onde vocês encontram a configuração do painel REINF, onde vocês encontram as informações sobre os eventos dentro do TAF, da REINF dentro do TAF. Também está disponível aqui para que vocês possam fazer o download e ter acesso a essas informações. Aí agora eu vou mostrar para vocês, na prática, como que ficou o 2055 e o R9000 e o relatório dos totalizadores. Quando você entra aqui no TAF, tá? Você vai fazer a integração lá do Logix, DataSul. E aí a gente vai receber essas informações aqui no documento de entrada. Isso não mudou em nada, continua a mesma coisa. Você continua recebendo essas informações dentro do TAF, tá? Quando eu falo de painel antigo, eu estou me referindo a esse cara aqui. Aqui no... Deixa eu ver se eu... Aqui no painel antigo, eu consigo fazer alteração daquele parâmetro que eu falei para vocês aqui em configuração. Eu consigo vir aqui, clicar em alterar e mudar da versão 1.4 para 1.5. Esse painel, ele não tem disponível, se você visualizar, ele não tem disponível o registro 2055, porque ele não foi disponibilizado aqui, tá? Ele só vai ser disponibilizado no painel REINF. Para acessar o painel REINF, eu venho aqui em Eventos REINF, Painel REINF. Ele tem toda a configuração do hash, né? A partir do momento que você faz a configuração, ele abre em tela para você essa opção. Aqui eu consigo filtrar o período que eu vou fazer a apuração. Como eu estou em ambiente de... Peraí, gente, deixa eu só abaixar isso aqui.
como eu estou em ambiente de homologação, então é diferente o período que eu faça, tá? A Receita permite que eu faça o período de 2020, por exemplo. Aqui eu consigo fazer filtros, tá? Por se ele ainda está pendente, se ele está apurado, se ele está transmitido. Eu consigo fazer filtros pelo tipo de evento. Se eu quiser consultar somente o 2010, ele apresenta aqui em tela para mim só o 2010, fica mais fácil para o usuário que está ali no dia a dia, né? Não fica aquele monte de informação. Então, ele consegue selecionar, ele consegue também pelo tipo de evento, né? Então, ele consegue selecionar o que ele quer visualizar e transmitir. Aqui, eu tenho um exemplo do card do 2055, onde eu tenho 3 fornecedores diferentes, e cada fornecedor tem 2 notas. Então, eu tenho 3 fornecedores e 6 documentos. Aqui, eu já fiz um teste com uma transmissão. Então, aqui, para mim, ele apresenta que eu tenho um evento transmitido, né? E eu tenho pendente para apuração mais 2 eventos. Então, a partir do momento que eu clico aqui, eu consigo visualizar o que já foi apurado e o que está pendente para apuração. Vou fazer o teste aqui apurando esse evento. Ele apresenta a mensagem que o evento foi apurado com sucesso. Quando eu volto para o card principal, ele demonstra aqui, ó, que eu tenho um evento apurado e aquele evento transmitido. A minha próxima ação seria pendente de apuração ainda, porque eu ainda tenho um fornecedor ali para apurar. Mas esses botões são clicáveis, então, só a partir do momento que eu clico aqui no evento apurado, ele me dá a opção de transmitir. Então, eu clico aqui e faço a transmissão para o governo. O evento foi transmitido com sucesso, ele sai da fila de pendente. E quando eu volto aqui para o card principal, ele está como transmitido. E aqui eu consigo fazer o acompanhamento, que é aquela antiga tela de monitoramento que vocês tinham no REINF antigo. Aqui, ele é um contador geral, tá? Ele é um contador desses 3 cards, então pode ser que ele tenha, às vezes a gente confunde esses 2 transmitido com autorizado, mas não é, é a somatória dos 3 cards. Então, eu tenho aqui a aba de aguardando o governo, se eu tivesse alguma coisa pendente, eu conseguiria dar um refresh em tela, esse botão iria ficar habilitado. Aqui eu tenho a parte dos eventos rejeitados. Se eu tivesse alguma inconsistência, eu iria clicar no evento e ele ia habilitar aqui a opção de retransmitir o evento, tá? E aqui eu tenho a parte dos eventos que são autorizados. Uma nova implementação que a gente fez dentro do painel foi gerar o R9000 aqui dentro após a transmissão deles, né? Então, se eu clicar aqui no evento que foi transmitido, ele habilita o botão. Nesse momento, eu consigo apenas excluir ou excluir e transmitir. Se eu clicar em excluir e transmitir, ele vai perguntar se realmente eu quero fazer essa ação. Confirmando, ele já exclui e transmite. Se eu vier aqui e apenas excluir, ele vai me dar a opção de transmitir lá na frente. Então, eu tenho um que já foi transmitido e um que eu vou transmitir. Então, quando eu voltar aqui na tela, ele vai apresentar um novo card para mim, que é o do R9000. Esse card ele só é apresentado a partir do momento que eu tenho um evento para transmitir. Então, eu já tenho um transmitido e um pendente. Então, se eu vim aqui no transmitido, eu vou ver o histórico dele. Ó, esse cara foi autorizado. Então, aquele R9000 foi transmitido e autorizado. Se eu voltar na tela, eu tenho um pendente para transmissão. Então, eu clico aqui, clico no pendente e consigo fazer a transmissão desse evento. Volto lá na frente do card para poder fazer um monitoramento. Tenho 2 transmitidos e 2 autorizados. Então, é essa nova implementação que a gente fez aqui dentro do TAF PO UI. Tá? E a gente também tem aqui os relatórios de conferência. Tá? A gente tinha, nessa tela de apuração RINF, quando eu falo aqui de relatório, eu tinha para o 2010, para o 2020 e para o 2050. Aqui no novo painel, eu consigo selecionar todos, só não os de tabela, tá? Eles estão sendo apresentados aqui, mas não gera relatório. Mas eu consigo gerar relatório dos eventos. Então, eu venho aqui, a data não está igual a que eu transmiti, deixa eu mudar.
Aí aqui ele apresenta para mim todos os eventos que eu tenho nesse período. Por exemplo, se eu clicar aqui no 2055 e consultar, ele vai me trazer os meus 3 fornecedores e dentro desses fornecedores ele vai me trazer as notas, né? Para que eu possa conferir, no caso de vocês, com os valores, porque a gente tem muito problema, às vezes, a receita bruta que no DataSul deu tanto e no TAF, quando eu faço a apuração, deu tanto. Então, aqui você consegue todas essas informações, tanto para o 2050 quanto para o 2055. E aqui eu consigo exportar isso em Excel. E aqui eu consigo, a gente preferiu gerar isso numa planilha Excel, com todos os valores do evento, onde você consiga fazer aqui a melhor fórmula para te ajudar a achar os valores, né? Era isso que o pessoal reclamava bastante, né? E uma outra informação que um outro relatório que a gente tinha, né, que a gente não tinha, que a gente passou a ter dentro do POUI, é referente ao 5001 e 5011. Como eu não fiz o 299, eu não tenho o 5011 aqui, né? Mas como eu transmiti o 2055, eu já tenho aqui o 5001 dele. E aqui ele traz por código de receita, porque esse daqui a gente depende do retorno da receita, né? Então, a gente não tem base de cálculo, porque o 2055, a receita não manda a base de cálculo, tá? Ele só manda o código da receita e o valor do tributo. Aqui seria a minha parte, pessoal, da parte da apresentação do TAF, as alterações que nós fizemos e seria isso. Excelente, Tati. Então, agora a gente fica com o Rafael. Ele vai fazer a apresentação da parte de treinamentos da TOTUS. Rafa, já vou deixar você como apresentador. Ok, obrigado. Se vocês tiverem dúvidas da parte de produtos, é só compartilhar no chat. Pode ir, Rafa. Já consegui ver minha tela? Já. Já? Ok, obrigado. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael França Silvério. Eu sou da TOTUS de São Paulo. Faço parte aí da equipe de educação empresarial. Então, como podem ver aí, nós temos diversas informações no webinar para vocês, em documentações, vários especialistas aí para falar com vocês sobre diversos assuntos, aí das soluções da TOTUS. E a educação empresarial, ela também oferece uma outra forma também de vocês adquirirem mais conhecimento. Nós temos aí alguns treinamentos para vocês em 2 formatos. Nós temos o formato ao vivo com o instrutor, né? Então temos carga horária aí de 8 horas, 16 horas, 24 horas, 32 horas ao vivo com os nossos instrutores, seja aí no período de 8h30 até as 18 horas, um dia, como exemplo. Esses nossos treinamentos com o instrutor, eles são alinhados às evoluções da TOTUS, as soluções da TOTUS, tá? Sempre atualizados. Nesse treinamento, disponibilizamos para vocês a apostila, né, com um texto e parte de print também de imagem da tela, assim como também uma base individual de simulação. Ou seja, durante a aula ao vivo com o instrutor, ele terá uma tela ali, informando demonstrando como utilizar, e vocês vão conseguir também fazer a prática desse treinamento. Tá? Temos aí um segundo formato, que é o formato EAD, né, à distância, então um formato um pouco mais flexível de horário para a realização desses treinamentos, porém ser realizados em formato de vídeos tutoriais. Então, vídeos passo a passo, onde os nossos especialistas também criam esses vídeos aí para mostrar para vocês a realização desses treinamentos. Tá? Tudo isso é feito também pela nossa fábrica de conteúdo, que possui aí designs instrucionais, pensando na parte metodológica de aprendizagem, e designs gráficos também, pensando na parte de identidade visual na criação desses treinamentos. Pessoal, essa nossa fábrica de conteúdo também pode prestar serviço para vocês, além de criar conteúdos educacionais, também peças digitais institucionais para a sua empresa.
E como que vocês localizam informações dos treinamentos da TOTOS? É só acessar treinamentos.totos.com e vocês vão conseguir localizar informações de benefícios, modalidades, acesso à plataforma EAD e demais informações. Quer saber como localizar informação de um treinamento ao vivo com o instrutor? Então, novamente, treinamentos.totos.com, clique Conheça nossas modalidades, clique em Calendário, será apresentada aqui a opção Veja Data, Horário e Conteúdo. Vocês serão direcionados a essa página que conterá informações de treinamentos do Proteus, RM, DataSul, Fluig, Wintor, entre outros. E vocês também podem fazer a compra direta desses treinamentos também. Nós temos aí, ó, TOTOS.store, nossa loja comercial para venda aí de soluções e treinamentos também. Teremos alguns treinamentos em destaque, mas vocês conseguem também localizar essas informações por meio desse campo de busca. Só para vocês terem uma palhinha como que funciona aqui. Então, acessando treinamentos.totos.com, vocês terão informações de benefícios, modalidades e acesso à plataforma EAD. Está com alguma dúvida? Precisa aí de algum apoio? Clique em Ligamos para você, preencha aqui o formulário, nossos consultores estabelecerão contato com vocês. Vamos verificar mais algumas informações. Pode ser adquirido aí como pessoa física, como pessoa jurídica, né? Pode ver os benefícios. Vocês vão verificar alguns conteúdos que serão liberados para vocês em alguns treinamentos, assim como também, né, a realização feita conosco, né, os benefícios de realizar conosco, somos os detentores do conhecimento. Mostrando aqui para vocês acesso a uma aula ao vivo com o instrutor. Clique em Calendário, clique em Veja Data, Horário e Conteúdo. Vai fazer aqui o processamento dessa página, deste dashboard aqui de treinamentos. Então, temos Proteus, RM, DataSul. Vamos clicar aqui em DataSul e vamos verificar os treinamentos que nós temos disponíveis aqui para vocês. Seja ele de manufatura, back-office, temos aqui também de RH também. Temos aqui folha de pagamento, férias, rescisão. Temos aqui a carga horária deles, a versão disponibilizada. Quer ver tudo que será disponível nesse conteúdo? É só clicar, linha, vamos ver contas a receber. Clique aqui e a gente vai ser direcionado aí para o conteúdo programático desse treinamento, mostrando tudo que será ministrado para vocês neste treinamento. Tá? Vocês conseguem ver aqui quais serão os dias que serão realizados. Então, por exemplo, aqui, nós teremos aqui o E-Social Futura Automação Fiscal, dia 1, 2 e 4 de junho. Nós teremos também dia 11 e 13, de 11 a 13 de agosto. Mas essas são algumas turmas já criadas e podem ser criadas outras turmas também. Tá? Vocês conseguem verificar aqui do e-learning, também acessar o nosso catálogo. Conseguem visualizar também outras peças digitais criadas por nossa fábrica de conteúdo, assim como também acessar a nossa página no YouTube de treinamentos TOTOS, com algumas pílulas do conhecimento para saber como são alguns vídeos tutoriais dos nossos formatos EAD. Vamos comprar? Então acesse totos.store. Store. Vocês serão direcionados aqui para o nosso e-commerce. Terão aqui algumas informações, alguns cards específicos. Vocês conseguem fazer algumas pesquisas e apresentar alguns treinamentos aqui para vocês. Então, por exemplo, clicando no card, vocês serão direcionados aqui para ver o valor do treinamento, mais algumas informações, carga horária, que vai ser um treinamento ao vivo com o instrutor, onde vocês vão conseguir praticar também no ambiente as informações e todo o conteúdo que será ministrado nesse treinamento para vocês também. Tá? Pessoal, então acesse agora treinamentos.totos.com ou totos.store. Dúvidas? Está precisando de algum apoio? Manda um e-mail para a gente, cursos@totos.com.br. Clientes que fazem os nossos treinamentos têm mais produtividade. Dúvidas e considerações, estaremos à disposição. Uma ótima tarde a todos. Bom, pessoal, acho que nós respondemos a todos os questionamentos que estavam no chat. O que a gente tinha hoje para apresentar para vocês era isso.
Espero que vocês tenham aproveitado para esclarecer as suas dúvidas e quaisquer outros eventos que vocês queiram assistir, é só se inscrever lá no Espaço Legislação Eventos Responde. Agradeço a participação de todos, tenham uma ótima tarde.